Já parou para pensar que existe uma espécie de estrutura secreta por trás de absolutamente tudo o que a gente lê? Pois é, hoje a gente vai desvendar exatamente isso. Olha só, de notícias de jornal até receitas de bolo, a gente está cercado por todo tipo de texto, o dia inteiro. A questão é, como a gente dá sentido para essa avalanche de informação? Será que existe um sistema para entender como esses textos são construídos e, mais importante, o que eles querem nos dizer? Ok, vamos mergulhar nisso. Primeiro, vamos diferenciar gêneros e tipos textuais. Depois, vamos abrir a caixa de ferramentas da escrita e olhar uma por uma: a narrativa, a descritiva, a injuntiva, a expositiva e a argumentativa. E no final, a gente junta tudo para ver como funciona na prática. A chave aqui é pensar como se fôssemos construtores, sabe? Com uma caixa de ferramentas na mão. A gente precisa saber diferenciar o projeto pronto das ferramentas que foram usadas para construir ele. Basicamente, existem duas maneiras de classificar um texto. Uma delas olha para a função social, para o propósito dele no mundo. A outra foca na estrutura interna, em como a informação está organizada ali dentro. Os gêneros textuais são o porquê de um texto existir. Pense neles como os projetos já prontos, sabe? Um romance, que serve para entreter, uma notícia, para informar, ou uma receita, que quer ensinar algo. Já os tipos textuais, bom, eles são o como o texto é construído. São as ferramentas essenciais que quem escreve usa. Tipo, contar uma história ou descrever uma cena. São os blocos de construção. Vamos começar com a ferramenta talvez mais famosa da nossa caixa, o tipo narrativo, a arte de contar uma boa história. Essa anedota aqui é um exemplo perfeito. Um homem que reza para ganhar na loteria. A piada final do santo só tem graça porque existe uma sequência de eventos no tempo, uma pequena história. E toda narrativa tem esses elementos essenciais. Precisa de um narrador, personagens, um tempo e um espaço. A ação vai se desenrolando com verbos que indicam movimento, numa progressão temporal clara, geralmente usando o passado e o presente. E olha que interessante, quem conta a história faz toda a diferença. O narrador pode ser um personagem, que está vivendo a ação, pode ser um observador, que só assiste de fora, ou pode ser até onisciente, aquele que sabe tudo, até o que os personagens estão pensando. E tem um detalhe técnico bem curioso que acontece quando o narrador vai contar o que outra pessoa disse. Os tempos verbais mudam, e mudam de um jeito bem previsível. O que era presente vira pretérito imperfeito, o futuro vira futuro do pretérito, e por aí vai. É quase uma fórmula. Mas nem só de contar histórias vive a escrita, certo? Às vezes é preciso mostrar, pintar uma imagem, ou então direcionar uma ação. É aí que entram os tipos de descritivo e injuntivo. Primeiro, o descritivo. Ele é como uma fotografia em palavras. Ele congela um momento no tempo para criar uma imagem mental bem clara. Diferente da narração, que está sempre avançando no tempo, a descrição aperta o pause. O foco aqui são os adjetivos, os detalhes, os substantivos, é realmente pintar um quadro com palavras. Agora, vamos para o tipo injuntivo. Se alguém já seguiu uma receita ou montou um móvel com um manual, já viu essa ferramenta em ação. A função dela é guiar, dar comandos, dizer o que fazer. Essa ferramenta é a base de manuais, receitas, leis. O objetivo é sempre o mesmo, dar um guia claro de ações, um passo a passo. Para fechar nossa caixa de ferramentas, faltam duas peças importantíssimas. Uma que serve para explicar fatos e outra para defender ideias. O tipo expositivo, como nessa definição de fotossíntese, tem uma missão muito clara: informar, explicar um conceito de um jeito neutro e objetivo. O grande segredo do texto expositivo é a objetividade. A informação é apresentada de forma direta, geralmente em terceira pessoa e no presente, sem deixar espaço para a opinião de quem escreve. E aí vem o tipo argumentativo, que faz exatamente o oposto. Ele é todo sobre opinião. O objetivo aqui é defender um ponto de vista e usar argumentos para tentar convencer quem está lendo. Certo, agora que a gente já conhece todas as ferramentas, vamos ver como elas se misturam para construir os textos que a gente lê todos os dias. Porque na prática é isso que acontece. Os gêneros textuais raramente usam uma ferramenta só. Uma notícia de jornal, por exemplo, narra os fatos, mas também precisa descrever a cena. Uma bula de remédio dá instruções, mas também descreve o produto.
As ferramentas trabalham juntas para construir o projeto final. Entender essa estrutura toda nos dá um tipo de superpoder. Nos tornamos leitores mais críticos e escritores mais eficientes, mais intencionais. Então, agora que as ferramentas são conhecidas, a grande pergunta que fica é: o que será construído com elas?